Amém. Tema da nossa meditação de hoje, para abençoar a sua vida, vai falar muito ao seu coração. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Vamos mais uma vez. Agora você vai virar para a pessoa do teu lado, diga para ele ou para ela, diga assim: Deus não quer muito de você. Ele só quer que você faça crescer o lugar que te fez crescer. Faz assim um sinalzinho para ele ou para ela assim, faz assim. Eu já oro, Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, meus lábios, meu entendimento, Senhor, que possamos ser um canal teu, exclusivo teu, aqui na terra, Deus. Toma no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. A maior dificuldade que nós temos é em meio ao crescimento. Quando ele chega, automaticamente muda algumas coisas nas nossas vidas, ou muitas coisas. Você não come mais no mesmo lugar, sim ou não? Você não frequenta mais os mesmos lugares. Você passa a ter talvez um ciclo de amizade diferenciado, porque você cresceu. E no seu entendimento, o que te fez crescer, te fez talvez um pouco melhor. Só que a ministração de hoje é fazendo crescer o lugar que te fez crescer, até porque é justo. Nós temos ministrado que Deus vai mudar o seu registro da fé. Nós temos ministrado usado um texto no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 1, no versículo 9. E o texto diz: então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado em cima do monte. Ele disse: o capitão, homem de Deus. O rei disse: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma a ti os teus 50. Nós temos ministrado que o Deus que muda o registro da nossa fé é o Deus que faz com que as coisas do futuro se tornem mais fáceis do que a do passado, porque alguém pagou um preço por ela. A gente aqui observa um homem chamado Elias, um profeta que orava e em menos de 5 segundos Deus respondia com fogo. No Carmelo orou e em menos de 15 segundos Deus respondeu com fogo. Mas que de repente um dia o Senhor vira para ele e diz: Elias, eu quero mudar o seu registro da fé. Eu estava contando para a igreja que Deus, ele muda o registro da fé de Abraão. Alguns teólogos que vão dizer que no início da caminhada de Abraão, a fé dele era nula, zero. E o cara dali por diante passa a ser o nosso pai na fé. Então Deus mudando o registro de Abraão. E a gente compreende Elias, que tinha tanta intimidade com Deus, que ele dizia, em poucas palavras: olha, tão certo como vive o Senhor, que caia fogo dos céus e consuma você e seus 50. E os 50 então foram consumidos junto com o capitão. Depois, se você ler, acompanhar o texto, vem um outro capitão com mais 50, e ele repete a mesma oração, e Deus derrama fogo de novo e consome o capitão com 50. Quando chega o terceiro capitão com mais 50, a primeira coisa que o cara vira e diz: meu Senhor, por favor, não ore, eu tenho família, eu quero voltar para minha casa. E ali o Espírito Santo toca em Elias, para que Elias pudesse acompanhar aquele capitão.
Eu começo a compreender que algumas coisas na vida daquele que é o iniciante, que é o pioneiro, é extremamente necessário para que portas possam se abrir para aqueles que se tornarão sucessores de vocês. Os antecessores terão algumas dificuldades, mas os sucessores terão facilidade. E um dia Deus chega para Elias e diz: Elias, agora eu não quero mais fogo, agora eu quero água. E é como se Elias, eu tenho ministrado sobre isso, dissesse para Deus: Senhor, olha, eu conheço tudo de fogo, mas eu conheço nada de água. Elias, agora eu quero que você ore, eu quero água. E Elias observa que agora era tudo diferente. Ele leva junto com ele um moço. Ele coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos e começa a orar. Ele ora a primeira vez e nada. O seu moço volta com uma resposta dizendo: meu senhor, eu não vi nada. Ele ora uma segunda vez e absolutamente nada acontece. Você entende o nó que dá na cabeça de um homem acostumado a orar menos de 5 segundos e Deus responder com fogo. E na 7ª vez que Elias ora, de repente chega o seu moço e diz: meu senhor, olha, eu vi, na verdade quase nada. Eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem. E ele entende que ali era um grande sinal de que grandes maravilhas aconteceriam. Elias precisou ser aquele iniciante para que logo em seguida viesse um outro, um sucessor que viesse usufruir. Elias, chega um momento da sua vida que ele tem tanta intimidade com a água. Agora, intimidade com a água, antes ele só tinha com fogo. Que é como se ele chegasse num culto como esse e dissesse: Senhor, hoje o Senhor quer o que? Fogo ou água? E de repente, a Bíblia diz que Elias, no capítulo 2, você vai observar isso, no versículo de número 1 do capítulo 2, no segundo livro dos Reis, você vai observar que Elias, Deus já havia falado com ele, que ele seria levado num redemoinho. E aí no capítulo 2, no versículo 1, o texto diz que quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu para Gigal em companhia de Eliseu. Aonde quer que ele fosse, Eliseu ia junto com ele. Eliseu seria o seu sucessor. Para onde quer que ele estivesse indo, o seu sucessor estava junto com ele, acompanhando os seus passos. E você vai observar no segundo livro dos Reis, a partir do versículo 6 em diante, nós vamos acompanhar aqui o versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim me ajude. E assim ambos foram juntos. Sabe, amados, na escola de profetas, nós vamos observar que eles já haviam recebido a notícia que Elias seria levado no redemoinho. Então bateu uma curiosidade enorme na escola de profetas. Aqueles que estudavam na escola de profetas, eles estavam curiosos para saber como é que seria, como é que ele seria conduzido. E aí nos versículos posteriores, no 7, o texto vai dizer que foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles estavam curiosos. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Agora, amados, nesse texto aqui, a Bíblia diz, ou mostra, que Elias não ora mais. A Bíblia diz que Elias foi lá e feriu as águas. Olha, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, porque agora ele tem intimidade com a água. Ele enrola o seu manto, vai lá e fere as águas, e as águas se abrem, eles passam em seco. Se você for acompanhando a partir do versículo de número 11, nós vamos observar que no versículo 11, eu estou correndo para chegar onde eu preciso, diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo vai, indo eles, vai andando e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu no céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes.
Então levantou o manto que Elias deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Compreenda uma coisa hoje, em nome de Jesus: aquilo que era dificuldade para os antecessores serão facilidade para os sucessores. Alguém precisa, por favor, toca na pessoa do teu lado, diga: alguém precisa pagar um preço. Aquilo que Elias teve que orar 7 vezes, repita comigo: aquilo que Elias precisou orar 7 vezes, agora o seu antecessor está de frente para as águas do Jordão, e agora vai precisar ser usado para promover o primeiro milagre dele. Aquilo que foi dificuldade no antecessor gera facilidade no sucessor, amados. Deus está dizendo que quando você dá continuidade, Deus vai lá e finaliza, Deus vai lá e conclui para que uma nova história possa começar a partir da tua. Você entendeu? Por favor, diga amém. É uma nova história a partir da tua. Por favor, vira para a pessoa do teu lado, diga assim: se você parar, você vai impedir o agir de Deus na vida dos que estão depois de você. Elias ora, Elias sobe e Eliseu fica. E agora, pastor, bem, lembre-se, quando as águas se dividiram, passou Elias e Eliseu. Agora, o milagre é o Senhor dizendo para Eliseu: agora, Eliseu, tu vais experimentar de mim, porque se você for ousado, se você entendeu que te foi o legado que te foi deixado, você agora promoverá milagres. Você está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz no versículo de número 14, a Bíblia diz: tomou um manto, repita comigo: tomou um manto que Elias lhe deixara cair. E o que ele fez? Ele feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, o que aconteceu com as águas? Elas se dividiram. Deus está dizendo para você que você precisa dar continuidade, que você precisa ir até o fim, porque através da tua vida Deus facilitará. Vê se tu entende: aquilo que era dificuldade para Elias se torna facilidade para Eliseu. Você entende? Aquilo que Elias não tinha intimidade, que passou a ter, agora o seu sucessor começa naquele milagre com as águas. O Senhor quer mostrar para você que Ele é o teu Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas hoje eu preciso colocar mais uma vez o tema da nossa meditação, para que você entenda. Nós, eu e você, nós precisamos fazer crescer o lugar que nos fez crescer. Hoje eu vim aqui proporcionar para você um ambiente de mudanças. Hoje eu vim aqui dizer para você que você vai deixar de fazer aquilo que você estava acostumado. Você estava acostumado com algumas coisas, mas Deus quer mudar isso aí. Quer mudar o registro da sua fé. E aí eu vou ao capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Agora nós vamos ver o homem de Deus numa outra dificuldade correlacionada à água. O capítulo 6, o versículo de número 1 diz: e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis, me ajuda, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aí, no versículo posterior vai dizer: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Aí disse um: serve-te de ires com os teus servos. Você disse: Senhor, vamos conosco. Aí ele responde: eu irei. E Eliseu vai junto. Só que o texto diz: e foi com eles, e chegando-os ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto, me ajuda, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, machado, o que aconteceu com o machado? Caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Quando o homem de Deus se manifesta, ele se manifesta com uma pergunta que hoje vai ficar no teu coraçãozinho aí. Ele se manifesta com uma pergunta dizendo o seguinte: onde caiu?
Entenda uma coisa. O que acontece ali é que o lugar se tornou pequeno. E eu vim te dizer que quando você está andando no propósito, repita comigo, quando eu estou andando no propósito, todo lugar pequeno vai se tornar grande. Você entende? Repita comigo mais uma vez, quando eu estou andando no propósito, todo lugar pequeno vai se tornar grande. Repita comigo, quando eu estiver andando no propósito de Deus, todo lugar pequeno vai se tornar grande. Deus sempre vai ampliar o seu ministério. O que acontece ali é que o local fica pequeno. E os alunos, eles viram e dizem o seguinte: meu Senhor, vamos ampliar esse lugar. De repente seria mais fácil dizer assim: vamos para outro lugar. Mas eles viram e dizem assim: vamos aumentar esse lugar. O maior desafio, amados, é fazer crescer o lugar que te fez crescer. Eu vou repetir para você: o maior desafio é fazer o lugar que te fez, é fazer crescer o lugar que te fez crescer. Eles podiam dizer: Senhor, vamos construir em outro lugar, vamos tentar ocupar um outro território. Mas eles tomam uma iniciativa de fazer crescer o lugar que os fizeram crescer. Deus quer poder te projetar, mas quer que você não esqueça a sua raiz. O Senhor quer fazer você aprender a valorizar o dia dos humildes começos. Não se desfaça do lugar que te fez crescer. Faça crescer o lugar que te fez crescer. Isso é muito forte. Porque na verdade o seu crescimento vem através do lugar que te projetou. Eles haviam decidido: nós não vamos para outro lugar, nós vamos fazer crescer esse lugar. Mas de repente um deles, que estava ali cortando madeira com seu machado emprestado, a Bíblia diz que o seu machado ou a sua lâmina cai dentro d'água. Sabe, amados, a ministração de hoje é para que possamos sair daqui mudados. Pastor, mas toda a palavra promove mudança, sim. Mas o que Deus tem para nós hoje é nos fazer descer. E é interessante que perguntou o homem de Deus: onde caiu? Sabe por quê? Porque antes do milagre acontecer, a pergunta tinha que ser respondida: onde caiu? E de repente, se nós acompanharmos o texto, mostrou-lhe ele o lugar. Olha que coisa linda. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Olha o milagre com águas. Olha o milagre, olha a dificuldade que Elias tinha e que agora o seu sucessor domina. Quando você permanece, quando você não desiste. Só que hoje eu quero falar algo muito mais do que isso. Eu coloquei aqui, e foi uma frase que Deus me deu atrás, que diz assim: eu não tenho problema com a queda, eu tenho problema com a falsa sensação de quem pensa estar de pé. A pergunta é: aonde caiu? É aquela sensação que você tem de que está tudo bem,
Uma vez eu ministrei aqui que o Senhor está com saudades da harpa. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi tocava a harpa, o instrumento, Saul era livre dos espíritos malignos. Davi representando o rei, a harpa, o instrumento representando a minha vida e a tua. E o Senhor dizendo: estou com saudade daquela harpa, que quando eu ministrava nela, quando eu dedilhava através dela, os espíritos malignos partiam em retirada. Aonde caiu? Aquela harpa que quando o Senhor ia lá e te usava, milagres extraordinários acontecia. O trabalho foi interrompido porque o machado caiu na água. Porque muitas das vezes nós não queremos fazer crescer o lugar que nos fez crescer. Ou quando estamos até bem, né? Estamos bem intencionados, a gente observa que pode acontecer um acidente como esse. Esses dias eu ministrei isso para uma pessoa, e a pessoa virou e disse assim: pastor, olha, eu caí no dia tal, eu caí na hora tal, no dia tal, no mês tal e no ano tal, e eu quero a minha unção de volta. Hoje eu vim ministrar para pessoas que perderam a unção, que eu não sei por que cargas d'água o machado caiu dentro da água. A sua unção está lá no fundo. Eu não sei o que houve contigo, mas Deus está dizendo assim: olha, se você for sincero com Deus, a sua sinceridade vai fazer flutuar a tua unção. Era aquele tempo que você não dependia de um louvor novo, de uma pregação eloquente. Qualquer coisa te satisfazia. O que houve com você? Cadê você? E de repente você se perde nesse processo, ou você se perdeu no processo. Olha para o pastor. Aquele jovem que estava manuseando o machado não estava em pecado. A gente tem a mania de dizer: se o machado caiu dentro d'água é porque o pecado foi quem fez ou quem conduziu o machado. Não, amados, o machado caiu dentro d'água porque não foi feita uma observação de que ele já estava com folga. Entre a madeira e o metal havia folga. De repente você tem vindo aos cultos e você já observou a folga, mas você não está dando a mínima para essa folga. O machado já cortava e toda hora como uma marreta que você tem que bater e encaixar novamente. A qualquer momento será inevitável, porque o instrumento que você está usando está sendo usado de forma inadequada. E o Senhor, Ele quer poder te mostrar que se houver sinceridade da tua parte, da minha parte, de repente até em dizer assim: profeta, eu não sei aonde caiu, mas uma coisa eu sei que eu estou batendo aqui sem lâmina, eu não consigo cortar nada. E o Senhor hoje está dizendo que sem unção seu ministério não flui. Eu vou repetir: sem unção seu ministério não flui. Eu vou repetir para você: sem unção não adianta tentar, você vai bater com os murros na água, que o seu ministério não fluirá. O Senhor chamando vidas, te levando à consciência de que o machado caiu, a lâmina caiu, e Ele quer poder fazer subir
Ele quer fazer flutuar a tua unção novamente, trazer à tona a tua unção, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, aquilo que Deus disse que não entregou para mais ninguém, que é seu, uma unção perdida. De repente, no decorrer da sua vida cristã, você não sabe por que cargas d'água, mas ela caiu, ela perdeu você, e hoje Deus está dizendo assim: eu quero fazer, eu quero dar, eu quero devolver aquilo que é dele, aquilo que é dela. Eu quero devolver o ministério, eu quero devolver a unção, eu quero devolver aquilo que foi eu quem confiei nas mãos dele. E avisa a eles, Alexandre, que o que eles possuem é emprestado. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: sabe, o machado, ele era emprestado. Essa unção que Deus te deu, ela é emprestada. E de repente você não tem cuidado dela, você não tem valorizado ela. Entenda isso hoje. Hoje eu vim ministrar na tua vida, dizendo o seguinte: se um dia tiraram a sua túnica e você ficou triste, decepcionado, decepcionada, pastor, o meu machado caiu, mas não foi proposital. Arrancaram a minha túnica, arrancaram o meu desejo de adorar, arrancaram, me tiraram isso. Eu vim dizer para você que podem até ter arrancado a sua túnica, mas nunca tirarão o favor de Deus sobre a tua vida. Nós estamos falando, amados, a respeito da pergunta do profeta: onde caiu? O texto, Eliseu vira e diz assim: onde caiu? Sabe, amados, Deus usava tanto esse homem, que na verdade onde caiu, humanamente falando, nem importava, mas espiritualmente sim. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai continuar mentindo para você mesmo, dizendo que tem o que você sabe que já foi perdido há um período. Ou será que hoje vamos ser sinceros com Deus? Esse machado, ele é importantíssimo, a tua unção é importantíssima para fazer crescer o lugar que te fez crescer. E Deus hoje, Ele quer a tua sinceridade. Ele quer poder compreender de você que aonde caiu, Deus fará flutuar novamente a tua unção. Ele vai trazer à tona. Às vezes enganamos bem as pessoas. Não conta para ninguém. Às vezes enganamos bem a própria esposa, ao marido. Só que aquele que está te perguntando onde caiu, ele sabe que caiu. E ele quer hoje a tua sinceridade, para que possa fazer brotar novamente, para que a lâmina possa subir novamente. Ele pega um pedaço de madeira e ele joga, e daqui a pouco aquela lâmina, ela flutua. Deus está falando com a igreja que quer promover algo sobrenatural no nosso meio, mas que está faltando sinceridade entre nós. Estamos de pé, na verdade, caídos, alguns prostrados, alguns no meio do lodo, no meio da lama, mas que não são capazes de pedir ajuda a Deus. E hoje, não é o pastor que quer saber onde você caiu, não, é o próprio Deus. O próprio Deus hoje quer ouvir de você: Senhor, eu quero minha unção de volta, eu quero, sabe, ser um instrumento teu novamente, eu quero trabalhar para ti de novo, eu quero, sabe, o que é meu, eu quero tomar posse. Eu não posso abrir
mão daquilo que o Senhor me confiou. Onde caiu? Faça crescer o lugar que te fez crescer. Os rótulos não te garantem o céu. Vir aos cultos não te garante o céu. Existem pessoas presas a mentiras. O que vale tudo isso? Se o Espírito Santo está dizendo para você: filha, fala comigo. Não precisa contar para o pastor não. Filho, fala comigo. Não precisa falar com ele não. Fala comigo hoje. Fala comigo onde você caiu. Porque eu quero fazer ressurgir aquilo que você perdeu. Eu quero trazer à tona aquilo que você já não tem mais. Tu pensa que tu tem, mas tu não tem. Você sabe que não tem. Você sabe que não tem. Porque às vezes vivemos de aparência. Vidas de aparência. E os que nos cercam, os que estão conosco, a nossa família, ela nos olha e diz assim: tudo aparência. Nada disso é verdadeiro, é tudo aparência. E Deus hoje quer a tua sinceridade. Ele quer te devolver única e exclusivamente aquilo que é seu. Porque Ele quer fazer com que você faça crescer no lugar que te fez crescer. Não saia, não abandone, não vá embora. Faça crescer no lugar que te fez crescer. Mas para isso, esse machado é indispensável. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo que de boa intenção não basta. O que Deus precisa e quer de você é aquilo que Ele te emprestou, que é a unção que está sobre a tua vida. Toca na pessoa do teu lado, diga para ela ou para ele: há uma unção de Deus sobre a tua vida. Eu não sei de repente aonde ela caiu, mas se ela caiu, Deus quer te devolver, Deus quer te entregar, Deus quer sinalizar. Ele quer dizer: é teu, ninguém pode tocar naquilo que é teu. Não adianta, eu volto a dizer, viver de aparência. Essa noite Deus quer que tu possa abrir a tua boca aí e ser sincero com Deus, ser sincera com Deus. Sincero significa sincera. Fala a verdade para o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Não vá ao banheiro, não vá a lugar nenhum. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Diga para Deus. Fala com Ele: pastor, eu quero falar com Deus. Não precisa falar comigo não. Diz para Ele, fala para Ele aonde você caiu, qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o mês. Conta para Deus, conta para Ele. Seja sincero, seja sincera com Ele. Diga: olha, foi no mês tal, foi no ano tal, foi, sabe, eu perdi a minha unção ali, eu perdi a minha unção nessa atitude que eu tomei, eu perdi a minha unção aqui, num ato que eu cometi. Fala com Deus, porque Ele quer poder ouvir a tua voz. Ele quer entregar novamente aquilo que é teu. Ele quer poder entregar a tua unção, fazer ela brotar, fazer ela surgir. Com todas as mãos à altura do coração, em nome de Jesus. Se houve alguma área da sua vida, se aconteceu algo contigo que te fez cair, o Senhor está te perguntando: onde caiu? Eu te chamei para fazer crescer o lugar que te fez crescer. Eu te chamei para ser um abençoador, um proclamador. Em nome de Jesus eu te chamei. Eu quero mudar o registro da tua fé. Fala para Ele agora aí, abre a sua boca.
Aonde foi a queda? Diz para ele: Senhor, eu caí assim. E o Senhor, agora nesse momento, vai fazer flutuar a tua unção, flutuar esse machado, flutuar o que você havia perdido, que foi emprestado por Ele, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, cada pessoa aqui nas tuas mãos, meu Deus, e que o teu Espírito possa, Senhor, falar, o Senhor, e continuar falando, Deus, no nome de Jesus. Eu quero te convidar para de repente sair do seu lugar e abençoar uma vida. De repente Deus vai te levar até uma pessoa e você vai ser um instrumento de Deus para a vida dela. E aquilo que você havia perdido, o Senhor está trazendo à tona novamente, está te entregando. Abençoe vidas. Ore por pessoas. Diga: Senhor, eu não aceito ele deixando de ser usado, ela deixando de ser usada por Ti. O Senhor quer fazer com que você entre no propósito novamente e possa crescer nele. Não é crescer de qualquer maneira, mas é crescer nele, solidificado, enraizado, em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso. Ore, quem sabe, pela pessoa que está do teu lado. Interceda por ela. Te exaltamos. Eu tenho certeza que Deus não me mandaria ministrar uma mensagem dessa Rei dos Reis, se não tivessem pessoas aqui, botei no plural, pessoas te adoramos, que perderam a unção. Rei dos Reis, O Senhor está dizendo para você: corra. te exaltamos, Peça aquilo que é teu ao Senhor. Rei dos Reis, Peça aquilo que é seu. te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Onde caiu? Vem e